Vamos lá, pessoal. Nós vamos, então, voltar àquela sistemática que nós estávamos adotando, que é a definição de tributo. Por que eu estou usando a definição de tributo de forma tão detalhada? Porque cada aspecto aqui da definição de tributo a gente está aproveitando e está estudando outros elementos do direito tributário, né? Nós estamos aprofundando em questões do direito tributário lá da frente, né? Que não seria necessariamente para a gente focar em definição de tributo. Então, como a gente está vendo cada elemento do conceito de tributo, eu estou aproveitando para a gente aprofundar em cada uma dessas partes. Então, quando a gente pega lá, por exemplo, os elementos do tributo, né? Quais são os elementos do conceito de tributo? O que nós vamos ter? Né? Nós vamos ter os seguintes elementos. É uma prestação pecuniária, é compulsório, é instituído por meio de lei, é cobrado mediante lançamento, atividade administrativa plenamente vinculada, e não é multa e sanção. Nós já vimos aqui alguns desses aspectos. Nós já vimos que o tributo é uma prestação pecuniária, é uma prestação compulsória, é uma prestação diversa de sanção, e agora nós vamos entender a consideração de que o tributo é uma prestação instituída por lei. Então, primeira questão que a gente vai colocar, né, que é o tributo, é uma obrigação ex lege. Ou seja, deriva da lei. A relação tributária é uma relação que ela deriva de uma imposição legal, O nascimento da obrigação de pagar o tributo se dá pela simples realização do fato descrito na hipótese de incidência prevista em lei, sendo a vontade das partes irrelevante. Bebendo um café aqui para a gente animar. Então, vejam bem aqui, no artigo 123 do Código Tributário Nacional, a vontade das partes são irrelevantes para o nascimento da obrigação tributária. Elas são relevantes para as relações no mundo da vida que vão dar ensejo à subsunção, né? Ou seja, a geração no mundo fático do fato gerador que está previsto na hipótese de incidência, que é mais ou menos aquilo que a gente também conhece lá no direito penal. Como é que é lá no direito penal? Lá no direito penal, nós vamos ter, né, o fato típico descrito, né? E uma vez ocorrido o fato no mundo da vida, nós vamos fazer a subsunção. O que é a subsunção? É a conformidade do fato descrito na lei com o fato ocorrido no mundo da vida e, portanto, vamos aplicar a consequência jurídica dessa relação, que nada mais é do que a cobrança do tributo. A cobrança do tributo, no caso do direito tributário, e no caso do direito penal, a aplicação da sanção. Então, a obrigação tributária, o tributo, né, ele vai derivar da lei. E a compulsoriedade vai derivar, né, também dessa característica legal. Salvo disposições de leis em contrários, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas à fazenda pública
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, quem diz quem é o sujeito passivo da obrigação tributária é nada mais, nada menos do que a lei. Então, e por sujeito passivo, nós estamos considerando, por sujeito passivo, nós estamos considerando a pessoa que vai pagar o tributo. E aí, nós vamos ter dois tipos de responsáveis tributários. Nós vamos ter o responsável tributário direto e o responsável tributário indireto. Bem, vamos ver. A pergunta do Júlio aqui. É considerado válido um negócio jurídico com esse objeto? Sim, é considerado válido, mas ele só obriga as partes. Veja o caso, por exemplo, do IPTU. O IPTU é um imposto cobrado sobre a propriedade do imóvel. Vamos imaginar que eu alugue o seu imóvel e conste no contrato que eu sou obrigado a pagar o IPTU. Essa cláusula em direito civil, ela tem validade? Ela tem validade. Em direito tributário, ela tem validade? Não, ela não tem validade. Em direito tributário, para a municipalidade ou para o Distrito Federal, que são os dois entes que cobram o IPTU, pouco importa a existência da cláusula. Ele vai cobrar do proprietário. Agora, para o direito civil, isso tem efeito, e se a pessoa não pagar, a pessoa vai poder executar essa cobrança. Tá? Aqui vamos fazer essa distinção de sujeito ativo e de sujeito passivo. O sujeito ativo, no direito tributário, são os entes arrecadadores. Podem ser a União, E agora, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, ótimo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, então. Meu microfone, esse microfone meu tá dando mais trabalho do que me ajudando. Então tá dando certo. Agora eu acho que tá ok. Não tá, não tá. Bem, enfim, vocês estão me ouvindo? Tá ok. É isso que me interessa aqui. Então vamos lá. Outro aspecto aqui importante dessa compulsoriedade derivada em lei. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Veja só, vamos pegar aqui o caso do IPTU. O IPTU, ele é cobrado da pessoa que tem o imóvel.
Vamos imaginar que você construa um imóvel. Vamos imaginar que você construa um imóvel em uma área verde, o que não é permitido, ou um loteamento irregular. Isso para a municipalidade não interessa. Não interessa se o negócio, a construção foi feita em uma área que podia ser construído ou não. Uma vez que eu tenho o imóvel construído, ele deve pagar o IPTU. Então, a prefeitura, ela cobra IPTU de imóveis em áreas irregulares. Porque o que gera o fato gerador não é a legalidade do imóvel, mas a mera existência do imóvel. Então, né, a definição legal do fato gerador, eu abstraio, né, as questões da validade jurídica. A capacidade passiva, né, mais um aspecto importante aqui dessa interpretação da compulsoriedade derivada de lei. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, ou seja, não me interessa se é menor ou maior, não me interessa se teve AVC ou se não teve AVC, não me interessa se é maluco ou normal, tem que pagar tributo, tem que pagar tributo. A capacidade passiva independe de achar a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios. Então, vamos imaginar que você seja um advogado que tem a sua carteira da OAB suspensa. Se você estiver advogando, ainda que irregular, você tem que pagar ISS, porque independe da pessoa encontrar-se no gozo de alguma limitação. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, não interessa se ela está regular ou não, basta que ela esteja operando no mundo da realidade. Vocês podem perceber, quando vocês estudam direito civil, direito penal, direito civil lá no propriedades, contratos, que hoje o direito ele é muito menos ritualístico do que ele era antes. Porque é o seguinte, a primazia agora, né, tem sido da realidade. E isso já vem há muito tempo no direito tributário. Lá no direito civil, isso custou a chegar, né? Aquela ideia lá do Shakespeare, daquele caso lá do judeu que pega um dinheiro emprestado e aí se ele não pagasse, o credor teria direito de tirar dele uma lasca. E aí ele fala com o sujeito assim, você está certo, você pode tirar uma lasca do meu couro, mas você não pode tirar o sangue. E aí, né, o credor desiste, dada, né, a literalidade do contrato. No direito tributário, isso já vem de muito tempo, que a gente não interessa pela formalidade, mas pela realidade para cobrança de tributo. Então, vamos lá também, vamos continuar aqui entendendo o que é dizer, né, que o tributo, ele é uma obrigação derivada da lei. O tributo pode vir por lei ordinária ou complementar. Gente, vamos lembrar lá da teoria da Constituição. Vou abrir aqui uma tela branca para a gente lembrar aqui da teoria da Constituição. Lá na teoria da Constituição, o que nós temos? Nós temos a hierarquia das leis. Como é que é a hierarquia das leis?
Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar e outros instrumentos normativos. Lá no direito, direitos humanos, né, lá no direito internacional, nós ainda temos, aqui no meio, os tratados de direitos humanos que não adentraram a ordem jurídica por meio de aprovação de emenda constitucional, que elas têm um caráter supra-infralegal. Nossa Senhora! Isso aqui é lá do direito, né, internacional. E por que isso é importante para o direito tributário? Porque o direito tributário tem sido, as garantias dos contribuintes, elas têm sido consideradas pelo STF como direitos fundamentais dos indivíduos. Entre a lei complementar e a lei ordinária, nós sabemos que não existe hierarquia. Não existe hierarquia. Só que a regra é que para as leis complementares, nós temos um quórum mais qualificado, né? E no caso do direito tributário, compete à lei complementar criar normas gerais de direito tributário. O que são as normas gerais? As normas gerais, elas têm uma conotação nacional e não federal. Ou seja, ela se aplica para todos os entes federativos, não só para a União. Quando a gente fala que uma lei é federal, nós estamos falando que essa lei é principalmente da União, que vai ser a diferença entre uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal ou uma lei distrital, quando estivermos falando do Distrito Federal. Uma lei nacional, ela não tem o caráter de ser tipicamente da União. Ela é uma lei que se aplica a todos os entes federativos. Por isso que a gente chama de Código Tributário Nacional, CTN. As normas gerais de direito tributário, elas vão dar o panorama geral do direito tributário. As garantias, vão dar a forma de cobrança, e isso é muito importante, porque são as normas de direito, são as normas gerais que delimitam o âmbito de atuação dos entes federativos. Na ausência de uma norma geral, vamos imaginar que não exista o Código Tributário Nacional, estados e municípios podem legislar suplementarmente para fazer valer o seu direito. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. O Código Tributário Nacional, ele trata de muitos assuntos, mas ele não trata do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Então, como não existe uma norma geral de direito tributário que regulamenta o IPVA, os entes federados, as autonomias subnacionais, têm todo o direito de legislar sobre o IPVA. Então, os estados podem legislar sobre o IPVA da forma que entenderem mais corretos. Agora, nós temos o Código Tributário Nacional. A lei complementar, então, no direito tributário, a lei complementar no direito tributário, ela vai ter como principal função criar as normas gerais de direito tributário. E o exemplo maior que a gente tem é o CTN. Mas eu peço a vocês que procurem na internet aí, ou no vadimeco de vocês, qual é o número da lei do CTN. Qual é o número da lei do CTN? Vejam para vocês verem qual é o número da lei do CTN. O CTN é a lei número 5.172. Quando o texto diz lei,
O que eu entendo? Eu entendo que aquela lei ela é ordinária, não é? Porque quando eu quero falar que uma lei é complementar, eu explicito lei complementar. Então, o CTN ele foi recepcionado como lei complementar para a Constituição de 1988. Todas as leis anteriores a 1988, a promulgação da Constituição de 1988, ou seja, todas as leis anteriores a 5 de outubro de 1988, elas foram recepcionadas ou não. Elas não são declaradas constitucionais ou inconstitucionais. Por quê? Porque elas foram produzidas anteriormente à promulgação da Constituição. Logo, eu falo que uma lei foi recepcionada ou não. Ela não é recepcionada quando ela não é compatível com os cânones do direito constitucional promulgado. No caso do CTN, ele foi recepcionado como lei complementar. Ou seja, o CTN, nas matérias de normas gerais de direito tributário, ele só pode ser alterado por lei complementar. Então, vejam bem, vamos lá. Eu tenho a lei complementar. Ela pode falar de normas gerais. Agora, eu também vou ter alguns tributos que vão ser instituídos por meio de lei complementar. Alguns tributos. E eu vou falar deles aqui ao longo das aulas. Agora, os demais tributos são instituídos por lei ordinária. Por lei ordinária. Isso vai ser muito importante, porque quando a gente for estudar cada um dos tributos e medida provisória, essa diferenciação ela vai ser essencial para a gente compreender alguns aspectos do direito tributário. Então, os tributos eles podem ser instituídos por lei ordinária ou por lei complementar. O CTN foi recepcionado como lei complementar. Agora, eu tenho algumas exceções ao princípio da legalidade em relação às alíquotas. O imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o IPI, o IOF, a CID combustível e ICMS combustível, nós vamos falar isso nos slides a seguir, eles podem ter suas alíquotas alteradas por decreto. Eles são exceção ao princípio da legalidade. Agora, o decreto só pode alterar as alíquotas dentro do espaço deixado pela legislação. E eu pergunto a vocês, eu posso instituir ou majorar tributo por medida provisória? Conforme a emenda constitucional número 32 de 2001, eu posso instituir ou majorar a medida tributo por medida provisória, mas eles continuam submetidos ao princípio da anterioridade e da irretroatividade, que nós vamos estudar mais a seguir. Mas, se alguém te perguntar, posso instituir ou majorar tributo por medida provisória? Sim, com exceção daqueles tributos instituídos por lei complementar, porque medida provisória não pode versar sobre matéria de lei complementar. Então, medida provisória
só trata de matéria que é veiculada por meio de lei ordinária. Então, vamos ver aqui a Constituição. O artigo 150 da Constituição vai falar: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Olha aqui o princípio da legalidade positiva. O Estado brasileiro só pode cobrar ou aumentar tributos se previsto em lei. Ou seja, a lei ela é autorizativa da cobrança de tributo. E mais, isso é muito similar àquele princípio de direito penal. Nulla crime, nulla legis. Na ausência de lei, né, não há crime. Aqui também é o mesmo princípio. E é proibido cobrar tributos. Aí aqui depois nós vamos estudar esse inciso 3º aqui e o inciso 4º. Vamos focar aqui nesse aqui, que é prestação instituída por lei. No artigo 97 da Constituição, fala o seguinte: somente a lei pode estabelecer. Quando a Constituição fala somente a lei, a qual tipo de lei ela está se referindo? Quando a Constituição não especifica, ela está se referindo à lei ordinária. Então, o que cabe à lei ordinária? Instituir o tributo ou extingui-lo, majorar os tributos ou reduzir, salvo aqueles casos que eu falei aqui para vocês, que são as exceções. Definir o fato gerador da obrigação tributária principal. Definir o sujeito passivo. Fixar a alíquota e a sua base de cálculo. Fixar e combinar penalidades para as ações ou omissões. Fixar as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidade. Eu quero que vocês marquem isso, nós não vamos conseguir ver isso ainda, mas isso está previsto no CTN, que é uma lei complementar. Então, há um debate na doutrina se a lei ordinária pode contrariar o CTN nesse quesito. Hoje, né, a interpretação tem sido favorável a manter o quadro do CTN como um quadro geral e a concretização da exclusão, da suspensão e da extinção do crédito tributário, ou a dispensa ou redução das penalidades, terem que ser instituídas por lei ordinária. Então, o CTN regulamenta e a lei ordinária institui, um pouco com a mesma ideia do que é o tributo, né? E aí, o artigo 97 vai falar o que é majoração, e isso nós vamos falar um pouco mais para frente. E o artigo 153 vai estabelecer quais são os impostos da União. O 155 vai falar quais os impostos dos estados e do Distrito Federal. E o 54, salvo engano, não, o 56, eu não sei porque não está aqui, peraí, que são os do município. Deixa eu ver por que não está aqui os dos municípios. Vou conferir aqui. Só para não errar aqui para vocês. Isso, e o 56, que não está aqui, vai estabelecer os tributos municipais. Então, vejam bem, a Constituição, ela cria os tipos de impostos. E aí nós vamos falar disso também. Quais são os tipos de impostos, quais são as espécies. Mas aqui, né,
a questão legal. E vai definir também, a Constituição vai falar aqui o que cabe à lei complementar. Existe um artigo específico para isso. Quais são as hipóteses de lei complementar? E nós vamos falar um pouco mais para frente, quando a gente falar do princípio da legalidade. Aqui são só os artigos, por exemplo, o artigo 177, no parágrafo 4º, a lei que institui contribuição de intervenção, a alíquota da contribuição de intervenção. Então, quando a gente vê um dos elementos do tributo, que é a instituição por lei. Nós vamos falar mais um pouco disso tudo aqui, da lei complementar e da lei ordinária, quando nós falarmos do princípio da legalidade. Aí nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essas questões. Outra característica dos tributos é o fato dele ser uma prestação cobrada por lançamento. O que isso quer dizer? Lançamento é um ato administrativo essencial para caracterização do tributo. Então, vejam bem, o lançamento é o ato de constituir o crédito tributário. O tributo só é exigível do contribuinte por força de lançamento. É uma atividade vinculada, ela não é discricionária. O agente público ele não pode optar por não ou sim lançar. Preenchidos os requisitos previstos na lei, ele é obrigado a fazer o lançamento. E o lançamento ele vai se materializar por um documento escrito de cobrança, que vai quantificar o débito e qualificar a obrigação tributária. Então, vejam bem, o lançamento, quando fala que o tributo é uma prestação cobrada por lançamento, nós, em primeiro lugar, vamos entender que ele não é discricionário. Em segundo lugar, nós vamos caracterizar como o ato de constituir o crédito tributário. Em terceiro, eu só posso exigir um tributo que foi lançado. Eu não posso exigir um tributo que não foi lançado. O lançamento, ele vai se materializar, vejam bem, ele vai se materializar por um documento escrito de cobrança. E nesse documento escrito de cobrança, eu tenho que falar quanto, quem, por quê, quando pagar, quem vai pagar, quanto, para quem, quanto, quando. Então, esse ato, esse documento, ele descreve o tributo que vai ser cobrado. Nós vamos ver que o lançamento ele pode ser de ofício, ou seja, a própria administração, ou ele pode ser por declaração. Eu declaro que eu devo e depois a Fazenda Pública homologa os meus cálculos. E uma vez lançado, o tributo deve ser recolhido aos cofres públicos. Então, o lançamento é um ato e é um procedimento. Nossa, que confusão, né? Lá no direito administrativo. Eu gosto de falar que ele é um ato porque ele é em si o elemento concreto da exigibilidade. Mas para que ocorra o lançamento, eu tenho que ter um procedimento. Então, eu falo que há um procedimento administrativo que resulta no lançamento, como um ato final. E não se admite lançamento verbal. Todo lançamento precisa ser escrito em português, inclusive. Aí lá no artigo 142,
vai falar, compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade. O lançamento não é auto executório. Gente, isso aqui é muito importante. Apesar dele ser condição de exigibilidade, ele depende, para ser executado, ou da vontade do contribuinte em pagar, ou eu preciso, se o contribuinte desviar do pagamento e não quiser discutir administrativamente, eu preciso de uma coerção de terceiro. Eu preciso de uma coerção de terceiro. Nesse caso, então, eu preciso avocar o Poder Judiciário para que ele faça essa cobrança. E essa cobrança a gente vai chamar de execução fiscal. Por isso que é importante que os órgãos públicos tenham as chamadas procuradorias fiscais. Outra questão, eu não posso usar o tributo como sanção política. O que isso quer dizer? Eu não posso usar o tributo para constranger o contribuinte por razões outras que não sejam fato gerador, e eu não posso compelir o pagamento do tributo para que eu execute outras funções estatais. Então, é muito comum, por exemplo, a mercadoria ser apreendida sob o argumento de que não foi pago o tributo. Não pode. A mercadoria ela tem que ser devolvida ao contribuinte depois de lançado o tributo, depois de feito o cálculo. Por quê? Porque a cobrança tributária depende do Poder Judiciário. A cobrança, a execução tributária depende de um terceiro. Isso é uma garantia ao contribuinte. Eu não posso pegar a mercadoria do contribuinte e falar com ele o seguinte: olha, você só vai ter a mercadoria se você pagar o tributo. Eu não posso, por exemplo, compelir ou condicionar a execução de um serviço público à regularidade fiscal. Ah, você só pode usar o hospital se você tiver pago o IPTU. Ou você só pode usar a coleta de lixo se você tiver pago a taxa de lixo. Eu não posso utilizar do tributo como uma sanção política. Então, eu não posso constranger o contribuinte. Pessoal, quando a gente vê, então, essas características, nós finalizamos o conceito de tributos. Nós finalizamos o conceito de tributo. Deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente poder ver cada um desses elementos. Gente, e nós já passamos por vários elementos do direito tributário, só com esse conceito de que o tributo é prestação pecuniária, é compulsório, é instituído por meio de lei, é cobrado mediante lançamento, atividade administrativa plenamente vinculada, e não é multa ou sanção. Pessoal,